Dolly nem menciona esse fenômeno de grande importância psicossocial e o fato de existir desde a década de 20 uma tecnologia capaz de formar multidões de comportamentos massificados. Porque é psicologia social isso. Mas há uma cegueira também. Ele está fazendo boa história interna, mas falta sociologia nisso daí, análise sociológica. Isso eu estou falando do risco da história interna. Então, uma última observação. Quem é mais abalizado para compor uma história científica? O historiador ou o especialista? Eu já tinha colocado isso de início. O Thomas Kuhn tem um artigo muito bom sobre isso. Ele diz que os seus cursos de História da Ciência não despertavam interesse de historiadores, apesar de alocados no departamento de História, pois eram frequentados apenas por cientistas e engenheiros. Diz ele, a tecnicidade intrínseca da ciência é um obstáculo real para os historiadores. Espera-se, diz ele, esse é textual, que um historiador da ciência não seja totalmente um historiador. No entanto, é preferível a que um historiador, baseado em fatos anedóticos e prefácios de livros científicos, trabalhos programáticos, exercer essa tarefa, por causa da sua falta de domínio do núcleo técnico da ciência. Ele está sujeito a erros terríveis e prestar um desserviço à história da ciência. A história interna de uma ciência é legítima, como a Dolly, não se importando se as limitações apontadas a impeçam de ir mais longe. Ou seja, a história interna é necessária, embora não seja suficiente. É só isso. Obrigada. Muito obrigada, Iraí. Foi tudo, como sempre, de excelente qualidade. A gente tem um pouquinho de tempo ainda, gente, para alguma pergunta, alguma discussãozinha. Alguém? Deve estar cansado. Jéssica. Professora, obrigada, tá? Parabéns, adorei Obrigada. toda a sua fala. Achei muito interessante, me despertou várias questões, assim, levantou. Acho que é muito legal quando alguém fala alguma coisa que inquieta a gente. Eu só tinha uma pergunta, assim, sobre o que você fala, que na psicologia americana há um repúdio à introspecção, ao mentalismo. Você disse que... Esse autor diz. o autor diz. Eu concordo. Teria algumas hipóteses, você levantaria algumas hipóteses para, assim, características sociais justificadas? Sim. Olha, é por causa que a americana não gosta de aplicar as coisas. A aplicação da psicologia será nos negócios, business, no comércio, na indústria, para o advertising, né, principalmente, e para resolver o problema da população que está nos grandes centros urbanos, mas não está adaptada, e também na política. Entende? Você vê que a psicologia existia até a palavra psicologia militar, psicologia aplicada às questões que interessavam ao governo, que mandava os caras para a guerra, vinham todos variados, né? Então tinha que cuidar. Então, mas não havia uma crítica à guerra, imagine. Os psicólogos não se emitiam a crítica à guerra e à política do governo. Bom, não é possível, né, que não houvesse nenhuma posição crítica em relação ao militarismo norte-americano, como ainda não há. Ninguém discute. Quando eu vou jogar bomba num país para implantar a democracia, eu nunca vi semente da democracia implantada com mísseis. Isso é um modo moderno de fazer democracia, não acha? E ninguém discute isso, né? Diz que não, o outro que está nos atacando, né? Provavelmente o outro país, o Afeganistão, devia estar atacando terrivelmente os Estados Unidos, né? Assim como o Paraguai, entende? É política de dominação mesmo, militar do mundo e de interesses inconfessos, né? Não confessados,
Por que a psicologia não se opôs a isso? Muito contrário, vai criar uma psicologia militar para servir o governo. Agora, a introspecção não tinha papel nenhum. Por que introspecção? Vou explicar melhor isso. É a questão do mentalismo. Quando você supõe, a introspecção é que você está voltada para a vida interna do sujeito, não é isso? Você está fazendo introspecção, supõe a vida interna. Bom, o comportamento é um comportamento visível, mensurável, dá para saber as suas determinantes e tal. Mesmo você pode fazer uma relação funcional entre estímulo e resposta e tal. Era por aí. Agora, a sociedade americana é altamente pragmática mesmo. Esse é o próprio da cultura americana, o pragmatismo. Aplicar. O conhecimento não pode valer por si mesmo. Como diz o Tocqueville, aqui o Platão morreria de fome, porque né, não se gosta de especulação, não se aprecia isso. Eles querem resolver problemas e a psicologia tinha que servir para alguma coisa. Denis. Espera aí, Denis. Boa tarde, meu nome é Denis, sou professor na Universidade Federal de São João del Rei. Queria agradecer a sua fala, foi muito Obrigada. bonita, muito enriquecedora aqui para nós. Eu queria só que se, talvez não tenha dado tempo, né, mas eu fiquei pensando, será que ele falou alguma coisa sobre a influência da Guerra Fria na psicologia? Não nesse período. Não nesse período. É porque ele vai até o fim da Segunda Grande Guerra, porque eu estou pegando só 3 capítulos. Sobre Guerra Fria seria muito importante, porque aí vem o macartismo e tudo mais, né? Mas não, eu só peguei essa amostra. Ah, tá. Não, Entendeu? É porque eu queria só complementar. Mas eu vou observar isso. Não pegará, né? Não sei, eu preciso ler os outros capítulos subsequentes para ver se ele mostra que se a psicologia tem... Porque ele está com foco na psicologia, né? Se ela teve um papel a desempenhar nisso. Porque eu tenho um interesse muito grande pela apropriação que se faz do Piaget, do Vallon, particularmente do Vallon. E os americanos são, para mim, eu tenho percebido como um ponto cego, né, o Vallon, né? Até agora eu não encontrei nenhum manual de história da psicologia que tenha citado o Vallon. Acho um ponto cego curioso, que tem um pouco a ver, eu acho, com a definição, né, do Vallon como comunista, né, como alguém... E eu queria perceber, né, saber se tinha um pouco esse... Eu não posso responder hoje, mas eu prometo que eu vou estudar. Se você me deixar seu e-mail, eu respondo. Tá? Eu gosto muito de estudar isso, o período da Guerra Fria. Porque, na verdade, eu estudo muito a escola de Frankfurt na América. Eu fui lá para estudar isso. E eles pegaram exatamente esse período, macartismo e tal, que foi um negócio terrível, né? 50, na década de 50. Mais alguém? Não? Bom, então, só uma informação. Esse livro que a Iraí trouxe aqui, claro que não existe edição brasileira, né? Mas espanhol. A edição, o livro de História da Psicologia considerado mais legal para ser traduzido é o Schutz, né? Que está em sei lá qual edição. Mas existe a tradução espanhola da Espanha. E eu tenho a tradução espanhola. Se alguém se interessar por uma cópia e tal... Cadê o livro, Camila? Está na casa da Camila. Tá. Se alguém se interessar, a Camila se prontifica para trazer amanhã e a pessoa pode providenciar uma xerox. Já vou avisando que é um catatal. Tá? A tradução espanhola é mais grossa que essa, não é, Camila? Uma fonte boa essa. É uma fonte muito interessante, sim. Bom, gente, então vamos encerrar por aqui. Eu quero lembrar que agora vai acontecer a exposição de obras raras, na sala 10.000 alguma coisa, para lá. E às 2h30 a gente começa as sessões coordenadas, que é aí. E o vídeo da Graça. É isso, tem a exposição e tem um vídeo agora.
e 2h30 começam as sessões coordenadas. E agradecer muito a Iraíde estar aqui com a gente, ajudando a completar a qualidade desse 8º encontro com o livro Psique. Obrigada a todos, até daqui a pouco. Só queria saber se vocês obtiveram algum financiamento para fazer a história da psicologia. Eu tenho. Você tem? Qual tipo? Eu tenho bolsa do CNPq, bolsa de pesquisador do CNPq. Eu já ganhei vários financiamentos do CNPq para auxílio à pesquisa. Que bom. Tenho bolsista de iniciação científica do CNPq. A CAPES está financiando um projeto que é coordenado por mim, mas está financiando várias pessoas. Um projeto, se lembra aquele dicionário biográfico que a gente fez? A CAPES está financiando o dicionário de instituições, que não é um trabalho de história da psicologia, mas a gente está coletando as instituições para, né, se ter informações sobre isso. E, atualmente, eu tenho um auxílio à pesquisa, a FAPERJ, que é a melhor coisa do mundo. Duração de... o valor mensal de R$ 2.400, duração de 2 meses, eu gasto em que eu quiser, desde que relacionada à pesquisa, e não pode ser só aquelas coisas que não pode. Alimentação, contratar pessoal, etc. e tal. E cai religiosamente na conta dia 10 de cada mês. É maravilha. Que bom. Que bom, porque sem esse suporte Então, existe, financeiro sim. não dá. Não dá. E uma coisa, a história da psicologia é uma coisa simples de fazer, é uma coisa muito difícil. Porque não basta ler livros de história da psicologia, você tem que fazer essa história. Isso que eu acho que é a dificuldade, porque buscar dados de arquivo e tal, isso leva muito tempo, não é a coisa. A Marina Massini tem trabalhado com vocês? A Maria... Foi desligado, acho. Sim, a Marina faz parte do GT de História da Psicologia, da ANPEP. A gente trabalha junto, mas, digamos, a Marina só trabalha com o Brasil Colônia, né? Com a psicologia jesuítica e tal. E isso, eu trabalho com psicologia do século XIX, século XX, basicamente até 1962, basicamente até a regulamentação da profissão. E a Eliana trabalha mais com história contemporânea, tá? Sim. História do presente. Agora, vocês acham que a nossa psicologia, independente da psicologia americana, de todas essas diretrizes que foram criadas aqui, que incluíram a psicoterapia como parte da formação do filósofo, talvez o elemento principal da formação do psicólogo? Como é que vocês tratam essa questão da recepção das ideias americanas no Brasil? Como é que elas foram incorporadas? Porque, obviamente, o Brasil sofreu toda essa influência. Eu, pessoalmente, acho, Iraí, que até os anos 60, 70, você tem uma incorporação quase que direta. Né? Depois dos anos 60, anos 70, a gente passa a receber outras influências, principalmente, e aí eu acho que tem uma diferença muito grande, né? Brasil é muito grande, para a gente falar uma coisa só. Aqui no Rio há uma influência muito grande francesa e argentina, tá? Que eu acho que existe também em São Paulo, mas em São Paulo não com a força que houve aqui no Rio, sabe? E aí escapa um pouco da influência norte-americana, que vai reaparecer muito forte agora, no século XXI, com a psicologia cognitiva e a psicologia evolucionista, que eu estou impressionada com o crescimento. É crescimento assim, como é que é aquele negócio? Geométrico? Cada vez que você olha, exponencial. É impressionante, é assim. 10 anos atrás, aqui na minha universidade, a gente tinha, sei lá, uma pessoa dessa linha. Hoje já tem 6, entendeu? Então, é muito rápido mesmo. Uma pessoa que acabou de entrar para o nosso instituto, a gente tem um programa de psicologia social, antigo, conceituado e tal.
a pessoa já veio conversar comigo se eu acho que seria muito complicado eles fazerem uma área de concentração em psicologia cognitiva e o nosso programa passar a ser de psicologia social sendo uma área de concentração, tá? Como a outra, né? Eu estou achando avassalador, eu estou achando muito rápido mesmo. Parece que em São Paulo, em outros lugares, o que está acontecendo muito é um aumento também exponencial da avaliação psicológica. Isso eu não sinto aqui no Rio, não tenho essa percepção desse crescimento da avaliação psicológica aqui no Rio. Não sei como é de outras pessoas. Você acha que sim, Irene? Tem crescido? Bom, dá a mais impressão que vocês recentemente. estão centrados na universidade, né? Vocês estão preocupados que um eixo da narrativa seja a universidade. Mas vocês podem estar errados. Claro. Quem é que está dando o eixo, historicamente falando? Porque esse cara foi mais esperto. Quem está dando... Pois é, o problema é que aqui no Rio a gente nunca teve uma associação como essa. Uma associação que desse uma direção. A gente tem várias associações que cuidam do seu pedacinho, né? A Abrapa, que eu falei antes, a Abrapa foi uma associação que deu uma diretriz muito forte à psicologia no Rio de Janeiro, mas até os anos 70. Depois, a Abrapa hoje em dia é quase que uma reunião de amigos, né? Alguns poucos amigos. Então, é isso. É diferente de São Paulo, por exemplo, que você tem um Conselho Regional de Psicologia muito forte. Tá? O nosso conselho está ficando mais forte muito recentemente. Né? Então, a Abrapso não tem quase relevância aqui. Né? E por aí vai. Ótimo. Ok, gente? Então, agradeço a Iraí mais uma vez. Obrigada a vocês. Daqui a pouco a gente continua. Obrigada. Obrigada, eu também, gostei. A gente está aqui nessa caminhada da entrevista da professora Cecília Coimbra, então eu chamo à mesa a professora psicóloga Cecília Coimbra para contar um pouquinho para a gente da sua trajetória na psicologia, entre outras. A gente tentou pensar no modelo entrevista, né? Conversamos com a Cecília semana passada e, enfim, apareceram várias características, né? Ela como psicóloga, a questão da insociabilidade da psicologia com questões políticas, com questão de práticas diferenciadas que a gente tem dentro da psicologia. E aí eu e Maria Cláudia resolvemos não fazer um roteiro, né? Mas sim aproveitar a ferramenta da história oral e pedir para a Cecília contar um pouco dessa trajetória dela, falar um pouco da vida dela, que é totalmente entrelaçada com o trabalho dela, né? Uma trajetória de implicação bem marcante. Será que você pode relembrar algumas coisas para a gente? Cecília, você podia começar contando um pouquinho da tua formação lá, familiar, aquela coisa toda que você falou pra gente, do seu pai, e aí como é que você entrou na faculdade de História, como é que foi aquele... Boa noite a todos, é um prazer estar aqui, me sinto extremamente honrada pela escolha, porque eu acho que no Rio de Janeiro tem outras pessoas que poderiam estar aqui, né? Mas agradeço imensamente, eu acho que minha trajetória de vida, ela se enlaça, né, muito profundamente com a minha militância política, né? Quer dizer, uma vez uma aluna minha disse para mim uma seguinte coisa: Cecília, você não é uma acadêmica, você usa a academia para fazer a sua militância. Eu disse, pode ser isso, né?
Por acaso, eu estou na academia, é o local que eu utilizo para fazer a minha militância, até porque eu acho que militância não é só participar em partido político, em movimento social. A militância é o nosso cotidiano, é a gente numa sala de aula, é a gente numa orientação com alunos, é a gente numa banca, né? Eu acho que a gente está ali fazendo militância o tempo todo, né? Quer dizer, eu venho de uma militância extremamente dura, né? Eu venho de uma militância no Partido Comunista Brasileiro antes do golpe militar de 64, né? Eu tenho 97 anos, olha aí, que loucura, que loucura, eu tenho 67 anos, daqui a 3 anos estarei fazendo 70, e eu mesmo me espanto com isso, né? Me espanto até porque eu sinto por vezes o corpo um pouco, né, dando os sinais, mas a minha cabeça funciona muito mais do que o meu corpo me permite. E eu venho de uma família extremamente religiosa. O meu pai era um português que defendia o regime de Salazar, que aqui no Brasil defendia Carlos Lacerda, não sei se vocês já ouviram falar, do Carlos Lacerda, o Corvo, como era chamado, um jornalista de extrema direita, né? E eu lembro que eu fazia o vestibular para a História quando houve a renúncia de Jânio Quadros, né? Imagina isso, em 1961. Né? Por que eu fui fazer História? Ela lembra direitinho. Né? Eu fui fazer História porque eu sempre gostei muito de História e eu tive um namorado extremamente conservador, reacionaríssimo, e eu gostava muito de Medicina. E que fui tentar fazer o vestibular e ele disse, não é profissão de mulher, né? E pela primeira vez, eu acho que talvez pela primeira e única vez na minha vida, eu me curvei a uma posição diferente da minha. E fui fazer História, que era uma coisa que eu sempre gostei muito. E, obviamente, quando eu entro para a História, eu entro em contato com todo um período de grande efervescência política aqui no Rio de Janeiro, né? Era período já, renúncia de Jânio Quadros, subida de João Goulart, sobre o regime parlamentarista, né? O Partido Comunista apoiando de forma extremamente reformista, embora nós não víssemos isso na época, toda a política, uma política extremamente populista de João Goulart. Eu, nesse momento, entro para a Faculdade Nacional de Filosofia, antiga FENEFI da Universidade do Brasil, hoje UFRJ, né? Hoje FIX da UFRJ, e imediatamente começo a me interessar por política, começo a participar de algumas reuniões do Partido Comunista, e chegava para meu pai e dizia, mas não, comunista não é isso que você diz. Os comunistas são tão diferentes daquela imagem que você, né, passa para a gente. Comunista não acredita em Deus, na pátria, na família, né? Comunista denuncia os seus próprios filhos, né? Não chegava a dizer come perninha de criança, mas estava próximo. E ali eu fui também trabalhar, eu acho que é uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, nem me lembro se falei. Eu fui trabalhar com o Paulo Freire. Em 1961, né, 62, estava começando no Rio de Janeiro, estava sendo trazida para o Rio de Janeiro uma experiência que tinha dado muito certo no Nordeste, no Recife, que era o Programa de Alfabetização de Adultos, que foi encampado pelo governo João Goulart e foi trazido para o Rio de Janeiro, especificamente na Baixada Fluminense, né? E eu tive a honra de conhecer o Paulo Freire, de trabalhar com o Paulo Freire. Eu fui treinada, como dizia, a gente fazia os treinamentos, hoje no IFIX, que era a Faculdade de Engenharia na época, e nós tivemos um treinamento de 15 dias e fomos fazer os cursos de alfabetização de adultos na Baixada Fluminense. Eu fiquei responsável por um grupo em Nilópolis, né? E foi uma experiência muito bonita e muito forte para mim, porque eu era uma burguesinha, né? Embora de Zona Norte, mas era uma burguesinha, e eu quando ouvia, né, aquelas pessoas analfabetas, né, contarem as suas histórias, né? Eu lembro que a primeira palavra que a gente alfabetizava era favela, porque, não sei se vocês conhecem o método Paulo Freire, você faz toda uma pesquisa no universo vocabular de determinada população para ver que palavras, né, são mais importantes, etc. e tal, e tinha toda uma visão política explícita, né? A primeira palavra era favela, e a gente colocava, né, a figurinha da favela,
e debatíamos, né, com as pessoas. E eu lembro que um senhor falou, não, eu vim para cá porque as favelas existem. Por quê? Porque eu sou do norte, etc e tal, vim do nordeste, porque não existe, a questão da miséria no campo tem a ver com a questão das favelas, a gente chega aqui e não encontra emprego. E foi uma discussão muito interessante. Eu cheguei na universidade falando, gente, vocês não acreditam, aquele sujeito conseguiu ligar êxodo rural com existência de favelas. Porque aquilo eu lia nos livros, né? Nós lemos nos livros, ele vivia isso. Então, foi um aprendizado, né, muito, muito importante, né. Quando houve o golpe, em 1º de abril, né, embora não fosse o dia da mentira, né, embora seja o dia da mentira, mas não foi de mentirinha o golpe, foi bem verdadeiro, acabou o programa, né, a gente destruiu o material que a gente pôde destruir, né, e respondemos, inclusive, a um IPM, a um inquérito policial militar. Eu respondi, na época, a 2 inquéritos policiais militares, um inquérito do Programa Nacional de Alfabetização, do Paulo Freire, que foi considerado um programa subversivo, e respondi pela minha militância no Partido Comunista Brasileiro, que eles encontraram, inclusive, uma série de documentos, né, nos nossos escaninhos, né, quando a polícia invadiu a universidade, né. Houve um caso muito interessante, que eu, inclusive, dedico a minha tese de doutorado a um tenente, na época, que praticamente salvou a vida de 300 estudantes, né, dentre eles eu. O meu livro, o Guardiãs da Ordem, eu dedico um agradecimento ao Ivan Cavalcante Proença, que hoje é uma pessoa anistiada. Ele era tenente do Exército na época, e ele soube que havia um grupo de 300 estudantes no Caco, que estavam cercados pelo CCC, Comando de Caça aos Comunistas, e que a ordem era matar, né? E a gente estava já totalmente acuado, porque a gente foi para o Caco no dia 1º de abril, dizendo que íamos resistir, e que estávamos esperando as armas que o almirante Aragão, né, que era um nacionalista do grupo do João Goulart, iria mandar para os estudantes, via UNE, né? Só que as armas nunca vieram, nós fomos cercados ali, metralhados com bombas de gás lacrimogêneo, e, de repente, né, a gente começa a ouvir tiros para o ar, e entra um tenente, ele se identifica, eu sou um tenente do Exército e vou permitir que vocês saiam. Saiam em grupos de 5, etc e tal, e nós não sabíamos quem era a pessoa. Anos depois é que nós viemos a saber, que era o Ivan Cavalcante Proença, que saiu de lá, nos liberou, imediatamente foi preso, foi mandado para a ilha de Fernando de Noronha e foi exonerado do Exército, né? E quando eu passo, eu vejo o prédio da UNE sendo incendiado, né? A gente não tinha mais condução, tinha sido decretada a greve geral dos transportes naquele dia, uma burrice da CGT, do Comando Geral dos Trabalhadores, né? E foi uma sensação muito forte. Eu estava ali, naquele momento, eu estava junto com a Eli Diniz, que hoje é uma cientista política do IUPERJ, e era namorada do Marcelo Cerqueira, que era o vice-presidente da UNE na época. O presidente da UNE era o José Serra, né? Era assim, nós fazíamos, que era da Ação Popular, né? Da AP, ligada à igreja. Então, sempre havia isso, né? Numa gestão, era a AP que ficava na presidência, o partido na vice. Na outra gestão, trocávamos, né? Naquela gestão, era o Serra, o presidente, e o Marcelo Cerqueira, o vice. E eu passei ali com forte emoção, né? Tanto minha, mas principalmente da Eli, que não sabia aonde o Marcelo Cerqueira se encontrava, né? Naquele dia 1º de abril em que a UNE foi incendiada. Bom, eu termino meu curso de História, respondo esses 2 IPMs, fico algum tempo sem aparecer na universidade, mas termino meu curso de História. Em que ano? Em que ano eu terminei meu curso de História? Em 1965. Vocês têm que me ajudar, hein? Porque na época, inclusive, é interessante vocês saberem, na época era diretor da faculdade, da nossa Faculdade Nacional de Filosofia, o Heremildo Luiz Viana, que era um professor de História, né, da idade da História antiga e medieval, um reacionário, um fascista, que o Hélio Gaspari, que foi colega nosso na época e que foi expulso, né, da faculdade logo depois do golpe, o Hélio Gaspari imortalizou a figura do Heremildo através do, né, Heremildo o Idiota, né? Heremildo o Idiota era o nosso diretor fascista, que nós tínhamos, que imediatamente, né, pediu a cassação de vários professores,
né? Dentre eles a Marieda Linhares, né? Que era professora de História Contemporânea, né? E que era diretora da Rádio MEC na época. E o Eremildo ocupou, logo depois, a presidência da Rádio MEC. Foi o prêmio que ele recebeu ao denunciar os professores e alunos como fazendo parte, né, do Partido Comunista. Até a Marieda, que não fazia parte do Partido Comunista, foi acusada de pertencer a uma célula chamada Célula Anchieta, né, que o Eremildo inventou. Eu sempre disse, né, se a gente tivesse a força que as pessoas dizem ao longo desses anos que a gente tinha, nós já tínhamos tomado o poder nesse país, né? Não só naquele período, não só no período de ditadura, né? Não só quando o PT aparece, no início da militância do PT, né? Quer dizer, as forças que diziam que a gente tinha, né? Infelizmente, a gente não tinha essa força toda, né? Que os grandes meios de comunicação de massa e todos os porta-vozes do conservadorismo e do fascismo no Brasil diziam, né? Depois, minha filha, aí eu me formo, fui trabalhar na escola Rivadavia Correia, ali no centro do Rio de Janeiro, assim, ali na Presidente Vargas, do lado da Central do Brasil. Havia na época, eu me formo em 76, não, quando é que eu me formo? 74. 75, não, história não, em psicologia. Em 65 história. Aí, não, vocês não tá, você confundiu. 65 eu me formo em história. Aí vou trabalhar em alguns colégios. Vou para a escola Bento Ribeiro, dei aula no Daltro Santos, em Bangu, Tororoti. Em 1970 eu vou fazer psicologia. Por que eu vou fazer psicologia? Porque era onda na época fazer psicologia. E não só, não, era uma onda, né? Era um dos cursos, não por acaso, mais enfatizados naquele momento. Comunicação, economia, psicologia, né? No final dos anos 60 e início dos anos 70. E os cursos desqualificados e desvalorizados, que não interessavam ao regime, cursos de história, sociologia, filosofia, que são retirados, inclusive sociologia e filosofia, são retirados do currículo do segundo grau, né? Então, eu fazia questão de dar moral e cívica, eu escolhia, eu pedia para dar educação moral e cívica, né? Em algumas escolas, que era obrigatório, e normalmente seria o professor de história e de geografia que daria, né? E aí eu peço, né, enfatizo muito isso, e dei, né? Principalmente no colégio Bento Ribeiro, no Meyer, eu era responsável pelas disciplinas no segundo grau de Educação Moral e Cívica, IOSPB, Organização Social e Política Brasileira, né? E eu lembro que, em 1970, quando eu fui presa, que eu estava começando a fazer o curso de psicologia, por quê? Porque eu me senti, até mexendo com as minhas dicas, eu me senti uma puta dando aula. Eu achava que eu não falava nada, que eu me censurava e não conseguia. Eu lembro que eu falava assim, maioridade de Dom Pedro II, vocês sabem a diferença, o que é entre golpe e revolução? Porque o que houve na maioridade de Dom Pedro II foi um golpe, né? E golpe, aí eu explicava o que era golpe e explicava o que era revolução, né? Tentava, através de uma série de artifícios, mas não me satisfazia, eu me sentia a própria, né, prostituta ali. E aí fui fazer psicologia. Em 70 eu fazia o primeiro período de psicologia, no segundo período de psicologia. Em agosto de 1970 eu fui presa por uma denúncia que houve, né, uma denúncia, a minha casa ficou sendo observada por mais de um mês, eu não sabia disso. E me telefonaram, eu disse, não, imediatamente vou, me apresento, não tenho nada. Por quê? Porque eu tinha namorado um pouco um movimento revolucionário 8 de outubro, o MR8, mas eu achava que não era por ali. Aí eu me lembro muito daquele poema que Eliana Conde fala, do português, né, que eu não me lembro o nome do português. Serrete. José Régio, isso mesmo, José Régio. E o José Régio dizia, era uma coisa muito, muito presente na minha vida naquele momento, não sei por onde vou, só sei que por aí eu não vou, né? Eu não sabia o que a gente podia fazer, só que pegar em armas eu dizia, não é por aí. Por onde é, não sei, mas por aí eu sei que não é. Porque eu já senti os grupos extremamente guetificados naquele período, né? Extremamente isolados, né?
E eu dava uma infraestrutura, principalmente para o pessoal do MR8, que era o pessoal que mais próximo a mim, né? Naquele período, né? Hoje é muito interessante, né? O Muniz, que é agora o vice-prefeito, era um grande amigo meu na época, Carlos Alberto Muniz, e foi ele que levou o Gabeira, que perdeu as eleições para ele, para ficar escondido lá em casa depois do sequestro do embaixador norte-americano, né? E o Gabeira, o Franklin Martins, como eu tinha vida legal, quer dizer, era um lugar, né, que podia esconder as pessoas, né? Pessoas que estavam sendo procuradas, inclusive muitas pessoas passaram lá por casa, eu não sabia o nome das pessoas. Muitos anos depois eu fui reconhecendo cada uma dessas pessoas. Alguns morreram, outros desapareceram, né? Outros sobreviveram, outros enlouqueceram, né? E, em cima dessa denúncia anônima, eu disse, não, de jeito nenhum, eu sou uma pessoa limpa, eu vou, me apresento, tem uma denúncia aí contra mim? Vou para lá. E ainda pego o Novaes, que trabalhava no ISOP, com a dona Lilete, né? E levo o Novaes para lá, não, tem uma denúncia lá, Novaes, vamos juntos lá. Dona Lilete, Alice Mirai Lopes, que trabalhava no ISOP, a mulher do Emílio Miri Lopes, né? E a dona Lilete foi uma pessoa assim, muito importante, né, na nossa prisão. A dona Lilete, inclusive, tentava mover céus e terras no ISOP para que o Seminério, que era presidente do ISOP, diretor do ISOP naquela época, se pronunciasse oficialmente pela prisão do Novaes, que era o meu marido na época, né, e que era funcionário do ISOP, né. E eu lembro que a dona Lilete, na época, falou, como é que ela falou? Magnífico covarde, foi a expressão que ela usou, magnífico covarde, né? Tínhamos que fazer alguma coisa, era importante que o ISOP, que a Fundação Getúlio Vargas, que tinha nome, mas não, as pessoas acovardadas, ela peitava, né? Eu lembro que quando ela mandava as jabuticabas do sítio dela para o Novaes, e ela dizia, você não reconheceu que as jabuticabas eram do meu sítio, Novaes, depois que nós fomos liberados, né? E a gente foi na casa dela conversar com ela, meses depois o filho dela, o Emílio, foi preso também, né? E, bom, esse período da prisão é um período assim, de uma violência muito grande, né? Porque não só falar disso, é falar, né, de toda uma prática de humilhação, né? Uma prática de violência cotidiana, de você ver as pessoas sendo... Eu sou testemunha, inclusive, de 2 desaparecidos políticos que eu vi lá presos, já quase sem poder andar, e que depois foram dados como desaparecidos, né? E eu, quando fui liberada, dei esse depoimento. Um outro depoimento que eu dei, depois que eu fui liberada, foi sobre o Amilcar Lobo. Eu estava numa cela junto com a Dulce Pandolfi, eu estou falando o nome dela porque o depoimento dela é público, é o depoimento dela que abre, inclusive, o Brasil Nunca Mais, aquele livrinho vermelho, editado pela Arquidiocese de São Paulo. E a Dulce foi uma das pessoas, ela tinha 19 anos, muito jovenzinha, ela foi uma das pessoas que foi utilizada como cobaia para aula a novos torturadores, né? Eu lembro que a Dulce chega na nossa cela, a gente ouve os gritos da Dulce, a gente sem entender. Dulce já estava mais de 3 meses presa, normalmente as torturas são logo no início, que é para você prender, né, todas as pessoas, e a gente não entendia aquilo. E Dulce chega na cela da gente, Dulce diz, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Tem um bando de homem à minha volta, ninguém me pergunta nada, estão me pendurando no pau de arara, me dando choque elétrico, me fazendo afogamento e não me perguntam nada. E eu disse, Dulce, isso é aula para novos torturadores. Um pouco antes da minha prisão, eu tinha lido um documento clandestino, né, que colocava o tipo de torturas que estavam sendo utilizadas já a partir de 69, né, para os presos políticos. A questão da cobra, a questão do jacaré, que puseram em cima de mim, um filhote de jacaré, a questão da aula para novos torturadores, que utilizando-se alguns presos políticos como cobaia, né. E a Dulce ficou extremamente... ela ficou paralítica, praticamente de braços e pernas, mas mais os braços, por ter ficado muito tempo pendurada no pau de arara. E o Amilcar Lobo, cotidianamente, ia lá visitar, entre aspas, a Dulce. E numa dessas visitas, ele esqueceu o receituário dele. E eu olhei e vi Amilcar Lobo Moreira da Silva, né? Nunca mais esqueci o nome. Logo que saí, fui procurar alguém do Partido Comunista, que era a única coisa que ainda estava de pé naquele momento, e fui conversar com um psiquiatra, o Nicodem Edler, né? E o Edler me encaminhou para a Helena Besserman Viana. Foi ali que eu conheci a Helena, né?
logo depois da prisão, quando o Edler reconheceu o nome Amilcar Lobo como sendo uma pessoa que fazia formação psicanalítica na época na SPRJ, na Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro. E a Helena era da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro, a SBPRJ. E Helena, conversamos muito, Helena, ainda ligada ao Partido Comunista na época, Helena fez a denúncia, né, para o exterior, para a revista Questionamos, uma revista que havia, né, de um grupo, o grupo Plataforma, a Helena sabe melhor do que eu isso, que tinha uma revista chamada Questionamos a Psicanálise e Suas Instituições. E no artigo da Mary Langer, que era uma psicanalista argentina, né, uma austríaca que foi para a Argentina e depois acabou se exilando no México, quando veio o golpe militar na Argentina em 76, a Mary Langer e o Armando Bauléu, que eu vim a conhecer anos depois, né, fizeram uma denúncia falando do Amilcar Lobo. A sociedade brasileira contra a psicanalítica chamaram um grafologista, né, do Instituto Félix Pacheco, aqui do Rio de Janeiro, o Ricard, não lembro o primeiro nome dele, e ele fez a análise da denúncia que foi mandada para o exterior, que a gente não sabe como se conseguiu cópia disso até hoje, onde no jornal Voz Operária, que era o jornal do Partido Comunista, a Helena fazia a denúncia manuscrita do caso Amilcar Lobo. E pelo exame grafológico, né, foi feito a identificação de que a Helena era a responsável pela denúncia. E a partir daí a Helena começa a ser perseguida, né? A Helena não consegue ser analista de data. Em 75 ela tenta, né, entrar como analista de data para a Brasileira, lhe é negado, e ela inclusive cita isso no livro dela, Não Conte a Ninguém, onde ela fala de que ela de acusadora ela se transforma em ré. E teve que passar, né, alguns meses em Londres, né, os filhos inclusive escondidos no interior, porque ela estava sendo ameaçada, recebia telefonemas de ameaça, né? E interessante, a Helena nunca abriu a fonte, ela só abriu depois quando escreveu o livro, né? Ela nunca abriu que tinha sido eu a fazer a denúncia a ela. Bom, nessa época eu estava estudando psicologia, termino de fazer psicologia em 75. Eu estudei na Faculdade Gama Filho, né? Tive aula com Pena, né, que foi uma das, talvez, o único professor que nos ouviu quando a gente contou sobre a prisão da gente. Porque os outros professores tinham pavor que a gente chegasse perto ou contasse alguma coisa. Não, não precisa falar nada, não, tudo bem, vocês vão fazer prova em segunda chamada, disse, não. E o Pena, o Antônio Gomes Pena, né, que eu conhecia muito o filho dele, o Lincoln Pena, que tinha militado comigo também. Eu na época, quando logo depois que veio o golpe, a gente dava aula em pré-vestibulares, né? E eu dava aula no pré-vestibular de História, chamado Curso Platão, que tinha ali na Presidente Vargas. E o Lincoln foi meu aluno de História do Brasil, né? Antes dele entrar para a universidade, logo depois ele se mete no movimento estudantil, o Lincoln posteriormente é preso também, o Lincoln Pena. E eu termino a faculdade, eu dava aulas de História na época, né? Era professora de História, já no estado, no município. Depois da minha prisão, fico algum tempo sem poder dar aula, respondendo no núcleo de presos, né? Então eu ia assinar todo mês o meu ponto lá, fiquei praticamente quase um ano impedida de dar aula, respondendo a processo administrativo, mas não fui exonerada. Até hoje não entendo por quê. Voltei, os meus diretores foram me pedir, né, dizendo que eu nunca tinha feito política em sala de aula, né? E eu lembro que um pouco antes, no Colégio Daltro Santos, eu dava aula para o 2º grau e eu dava uma mistura de sociologia, eu dava mais-valia para eles, não sei o quê. E eu uma vez passei um trabalho sobre vida e morte, vida ou vida e morte? Severina. Vida e Morte Severina, do João Cabral de Melo Neto, que tinha recebido o prêmio Nancy na França e que estava proibido no Brasil. Eu digo, leia o livro do João Cabral de Melo Neto, vamos ler a poesia para pensar sobre a questão do latifúndio no Brasil. E eu lembro que o diretor, na época, chegou para mim, Cecília, pelo amor de Deus, não faça isso. Cecília, esse livro é altamente subversivo, esse livro está condenado, eu não sei o quê. Eu digo, tudo bem, eu vou chegar nas turmas e dizer, por ordem da direção, nós não vamos ter esse trabalho.
Eu digo, tudo bem, professor, eu faço isso, eu suspendo o trabalho. Só que todo mundo leu, né? E quando eu falei, eu disse, não, isso está proibido no país, tararó, o diretor está realmente receoso, etc e tal, né? Aí todo mundo foi ler, né? Obviamente. Não fizemos o trabalho, mas todo mundo leu. E tinha um outro livro também que o diretor, que o coordenador chegou para mim, para Marilena Ramos Barbosa, que não sei se ainda é professora aqui da história, aqui. A Marilena trabalhava comigo lá no Daltro Santos, e nós tínhamos indicado como livro, para uma turma lá qualquer, não me lembro, mas História da Riqueza do Homem, do Léo Huberman, né? Isso em 70. E o livro foi comprado pela Caixa Escolar. E o cara ficou enlouquecido. Vocês estão me indicando, agora eu comprei o livro, e este livro está proibido. Eu não sei o que eu li, que o livro está proibido. A História da Riqueza do Homem, né? Então tem esses, de vez em quando os nossos diários sumiam, e a gente sabia, aquele cara, professor da biologia, que todo mundo diz que é policial, infiltrado, a gente até gozava, né? Aí virou a gente, né? Já que a gente não podia chorar, a gente ria ali, né? E fazíamos um pouco de ironia sobre a situação. Eu, quando me formo em psicologia, em 75, eu tinha um amigo meu que já morreu, o João Batista, que fez, não me lembro o sobrenome dele, que fez o curso de letras lá na época que eu fazia história, e o João Batista foi indicado para diretor da Escola Rivadavia Correia, agora que eu cheguei na Rivadavia Correia. E ele me chamou como psicóloga. Foi o primeiro emprego que eu tive como psicóloga, enquanto professora de história desviada de função, né? E fui para trabalhar na Escola Rivadavia Correia com uma equipe muito interessante, né? Com orientador educacional, orientador pedagógico na época. A gente fazia muito grupo com os coordenadores, com os professores. E aí eu fiquei conhecida como aquela que faz o grupo com os maconheiros. Porque, na época, a lei, né, a lei que havia sobre a questão da droga, era uma coisa muito séria, né? Porque, inclusive, as propagandas, né, na televisão, não sei quem lembra disso, talvez poucos lembrem, aparecia Jenny Joplin, aí aparecia morta por drogas, Jimi Hendrix, morto por drogas, né? E toda a escola era obrigada a denunciar à delegacia policial mais próxima todo e qualquer aluno que tivesse sob suspeição da utilização de drogas, né? E no Rivadavia, pela posição do Rivadavia, ali próximo à Central do Brasil, né? Santo Cristo, etc. e tal, tinha um grupo que era visto como, esse é o pessoal que não tem jeito. Eu digo, vamos fazer uma discussão aqui. Aí formamos um grupo interessantíssimo. Cada vez aumentava mais o grupo dos alunos, e a gente discutindo, né, sobre uma série de questões, inclusive a questão da droga, né? E mostrando a quem interessava esse tipo de campanha, de propaganda, etc. e tal. Depois veio uma ordem, se criaram os Distritos de Educação e Cultura, os DECs. E veio uma ordem que o psicólogo não poderia ficar mais em escola, mesmo desviado de função, né? Então, eu vou tentar aí procurar qual o DEC que eu vou, né? E sei de uma amiga minha, que era orientadora educacional no Daltro Santos, na época que eu tinha sido presa, a Séries Vasconcelos, nunca mais a vi, que era uma das assistentes da direção do DEC de Deodoro. Aí eu vou para o meio dos milicos, vou trabalhar por livre espontânea vontade, lembra das séries? No DEC do Deodoro, né? Atendendo, inclusive, a escolas daquela região, né, de militares. Eu lembro de uma série de escolas, eu lembro de uma escola que eu fui, um trabalho que eu fiz, que na época, não sei se era Funabem, né? E aí tinha uma escola que era uma escola meio de elite, não lembro o nome da escola, e que as mães estavam extremamente revoltadas e emputecidas. Isso não pode ser gravado, né? Não pode botar isso na gravação, gente. Porque na escola estavam indo as crianças da Funabem trabalhar, estudar na escola, e que seus filhos estariam contaminados, etc. e tal. E foi um trabalho muito interessante, muito difícil, né, de fazer reuniões com essas mães, né, no sentido de conversar com elas, e eram a maioria mulheres de milico, né? Então, foi um trabalho muito interessante que depois, quer dizer, a diretora tinha uma vontade assim, muito grande de incluir essas crianças meio dentro de uma visão bastante assistencialista, mas a gente aproveitou isso no sentido de tentar trabalhar essa questão do estereótipo da criança que está na Funabem, etc. e tal, né?
do chamado, né, da infância em perigo, a infância que já estaria, né, próxima a delinquir, né? E daí depois? Fala um pouquinho sobre as coisas que você estava estudando, lembra grupos. Ah, sim, aí eu vou para Celso Lisboa. Eu vou dar aula em 79, eu sou chamada para dar aula na Celso Lisboa. Acho que foi 79, não, 79. Ah, nem 79? Não me lembro mais. Acho que foi em 79, fui chamada para dar aula na Celso Lisboa, e o curso de psicologia estava começando lá, né? E eu fui, como eu trabalhava em educação, aí fui, fundei lá, organizei lá o Serviço de Psicologia Aplicada de Escolar, nós fazíamos um trabalho de orientação vocacional, etc e tal, né? E aí chamamos uma série de pessoas para lá, a Ângela Fernandes foi trabalhar lá, a Regina Benevides foi trabalhar lá, né? A Glorinha, ex-mulher do Escobar, Maria da Glória, né? Trabalhou com a gente lá também. E fomos uma equipe muito interessante lá. Só que nós tínhamos, a Celso Lisboa, em 79, era a primeira universidade que tinha rede interna de televisão, né? Ela inaugurou isso, né? No Engenho Novo, hein? Inaugurou. E eu lembro que, em 81, a gente fez a primeira grande greve de professores do ensino superior, né? E foi muito interessante, porque eu fiz piquete na porta da Celso Lisboa e não fui mandada embora. Eu estava crente que fosse ser mandada embora. Eu entrei na Celso Lisboa, fui para a sala dos professores e disse, gente, vamos sair, nós estamos em greve. E não sei o quê. Aí teve uma professora que disse, não sei o quê. Eu disse, é por isso que vocês vão continuar, a gente vai continuar do jeito que a gente está. Aí eu me meti, e aí não me mandaram embora. Logo depois me chamaram para Gama Filho, aí eu fui dar aula na Gama Filho, né, em 79 também. Não, em 80 que eu fui para Gama Filho. E aí fui fiquei dando supervisão lá no SPA, orientação de supervisão, também de orientação vocacional. Mas já lendo alguma coisa sobre a questão no município, na Secretaria Municipal de Educação, depois do DEC, eu fui chamada pela Assessoria de Orientação Educacional, que era a Regina Leite Garcia, que a gente brigava pra caramba com ela, para fazer parte do GT, não, para fazer supervisão aos psicólogos que estavam nos DECs. Aí eu dei supervisão para alguns psicólogos em alguns DECs, etc. Também a gente brigava terrivelmente, porque a psicologia estava muito subordinada à orientação educacional naquele momento, né? E aí quando houve a vitória do Brizola, né, em 83, a Marieda Linhares, que tinha sido minha professora de História, né, ela me chama e a gente organiza um GT de psicologia, para que a psicologia pudesse, na educação, ter, né, um trabalho autônomo. E a gente fez assim, um trabalho muito interessante. Eu lembro que, na época, a Marieda acabou com o Instituto Helena Tipoff, né, o atendimento, acabou com as chamadas classes especiais, não com o Instituto Helena Tipoff, com as classes especiais. E eu ouvia de colegas dizendo assim, mas agora o que eu vou fazer? Eu só sei trabalhar com deficientes. Quer dizer, como se produziu a figura do deficiente, isso naquela época já era claro para a gente, né? Então, nós fizemos todo um que a gente chamou de treinamento, nós tivemos muito apoio da Marieda, e a gente discutia muito essa questão, né, de como a gente produzia, e a gente tinha muito pouca leitura naquele período, a gente lia mais de Bleger, né, José Bleger, Psicohigiene e Psicologia Institucional, e fazíamos grupos, né, Cecília, de Pichon River, né? Então, de onde veio esse material para vocês lerem? Porque a formação da psicologia, o currículo da psicologia devia ser biomédico, né? Era, currículo bastante. Tecnicista. Como Não, é que vocês conseguiam esse olha, material para ler A grupos, Lúcia para Osório pensar? era coordenadora ainda sob a assessoria de orientação educacional, a Lúcia Osório coordenava o grupo de psicólogos. E foi a Lúcia Osório, não é isso, Márcia? Márcia estava lá Márcia que fica de ponto aí. Porque a Márcia trabalhou comigo nesse período. E a Lúcia Osório trouxe toda a leitura do Bleger e do Pichon River. E a Regina Leite Garcia apoiou isso. Então, era obrigatório, era muito interessante isso, um analisador muito interessante, era obrigatório que todos os psicólogos fizessem grupos operativos com os analistas indicados pela assessoria de orientação educacional, né? Que depois nós sabíamos que conversavam com a Regina Leite Garcia, né? Então, eram analistas contratados, não eram funcionários,
né, contratados, e que todo psicólogo era obrigado a fazer um grupo operativo. Raramente eu ia nos grupos operativos. Eu driblava para cá, driblava para lá, raramente eu ia. Quer dizer, depois eu fiquei lá no chamado nível central, dando supervisão, e o trabalho do Blegger foi um trabalho assim, muito interessante, que a gente, naquele momento, né, que depois a gente viu o quanto o Blegger era reformista, o quanto os grupos operativos, né, eram coisas extremamente, até quantitativas, né, se tomava nota, uma coisa que... E eu lembro que quando eu começo a fazer o meu mestrado, né, no IESAI, no Instituto de Estudos Superiores em Educação, que não existe mais, da Fundação Getúlio Vargas, eu tenho o meu encontro com a Esther Arantes. A Esther, ninguém queria me orientar, né? Eu era persona não grata. Quando foi isso? Quando foi isso? 80, né? Acho que foi. Eu estava na Celso de Boi na Gama Filho fazendo mestrado. Eu defendi em 82. Não lembro, gente. Por aí, início dos anos 80. No início dos anos 80, por aí. E aí a minha dissertação de mestrado é justamente sobre o trabalho do psicólogo no município, né? É uma dissertação extremamente altusseriana. Eu era altusseriana, eu lia muito, Althusser foi o meu grande guru, né? Eu venho de toda uma tradição marxista na história, Maria da Linhares, todo o pessoal, né, da história moderna e contemporânea tinha toda uma orientação marxista. No Partido Comunista a gente era obrigado a estudar também, né? A gente lia muita coisa, né? Eu li muito naquele período antes do golpe, a briga entre União Soviética e Khrushchev e Mao Tse-tung, né? A questão das divergências sino-soviéticas, né? E a gente se colocando ao lado dos chineses, né? Contra a linha reformista do partido e tudo mais. Então a gente tinha muita leitura né? Dentro de uma vertente marxista, e a minha dissertação de mestrado é dentro de uma vertente marxista. E ali, embora eu tenha começado a conhecer Foucault ali, foi Esther que me apresentou o Foucault, né? E logo depois, quando eu entro para a UF em 79 também, né? 79, eu entro para a UF porque tinha terminado, em 79, tinha caído o atestado de ideologia. Para quem não sabe, atestado de ideologia era um documento que existia na época que todo e qualquer servidor público, para fazer concurso, né, ser funcionário público, servidor público, ele tinha que apresentar o atestado de ideologia. Era um atestado que o DOPS dava para a gente, dizendo que nada consta. Obviamente que eu nunca fui no DOPS pegar meu atestado de ideologia. Óbvio que não ia me dar, né? Então, eu nem tentava. Então, eu continuei no município e no estado, porque me mantiveram lá, não me exoneraram. Agora, para fazer concurso público, eu não podia, porque ele exigia o atestado de ideologia. Há um lance que eu contei para vocês. Em 81... Ih, gente, que confusão que eu estou fazendo. Não, em 71, eu faço, ainda estudante de psicologia, e professora de história, eu faço um concurso para ser estagiária do Hospital Pedro II, né? O Hospital Psiquiátrico Pedro II, ali em Engenho de Dentro. Tiro em primeiro lugar e não sou chamada, né? Tinha um curso antes, depois tinha uma prova. E aí as pessoas começaram a ser chamadas e aí eu saquei o que era, né? Óbvio que tinha a ver com a minha prisão, mas eu queria que o fulaninho, que eu não me lembro mais o nome do diretor, assumisse isso. Eu fiquei uma tarde inteira na antessala do diretor, ele não vai chegar, ele não vem, não, tudo bem, eu vou ficar aqui até vocês fecharem. Afinal, o homenzinho me atendeu no final da tarde, e eu quero saber, e aí ele acabou dizendo, olha, isso aqui é ligado ao Ministério da Saúde, e o seu nome consta no SNI. Eu digo, era isso que eu queria saber, né? E saí, porque aí eu queria que isso assumisse. Comigo, pelo menos, que eu estou sendo perseguida politicamente, né? Então é isso, meu nome consta no SNI, tudo bem. E quando eu... já voltei, já foi para... Que confusão, que depoimento maluco, hein? Que depoimento fragmentado, transversalizado, é o que a gente acredita, né? Aí, na transversalidade, na fragmentação, tá bom. Vamos para onde agora? Para a UF. Para a UF. Aí eu entro para a UF em 79 e encontro Lília Lobo lá. E o meu encontro com a Lília Lobo foi muito legal, porque me fortalece com o encontro com a Esther Arantes. E a Lília Lobo já lia muito Foucault na época, né? Então a minha apresentação, né, ao Foucault via
Esther Arantes e via Lília Ferreira Lopo, né? Minha grande amiga, minhas grandes amigas hoje. E, embora a minha dissertação de mestrado seja extremamente altusseriana, tem um Foucault lá no meio, mas com uma Althusser predominando o tempo todo. E eu faço justamente uma análise, é ali que a Estherzinha diz para mim assim, você agora está se separando do Blégger. Que aí eu faço um texto contundente, fazendo uma análise do Blégger, chamando o Blégger de reformista, chamando os grupos operativos de tecnicistas, tararó, né? E é quando a gente trabalhava muito com grupo nas supervisões, tanto na Gama Filho quanto na Celso Lisboa, e eu lembro que as pessoas trabalhavam muito com um grupo operativo, era moda, grupo operativo. E aí as pessoas diziam, você trabalha com o quê? Eu digo, sei lá com o que eu trabalho, não é grupo operativo, mas com o que eu não sei qual é. E eu me lembro que a primeira vez que eu li um texto da Vida Cangage, né, sobre a questão da transversalidade, embora que ela juntasse ainda horizontalidade, verticalidade e transversalidade como uma terceira dimensão, né, mas ela já trazia. Aí eu digo, é isso que eu faço, que eu pego a questão do contexto político, do contexto que a gente está vivendo, para discutir a tarefa em cima o trabalho dos alunos em cima da questão. E ali eu entendi, estou usando essa tal dimensão da transversalidade, né? Que foi o primeiro texto que eu li, né? Mas esse material estava na faculdade, na formação do psicólogo? Não. Havia, está fazendo 30 anos, Eliana Conde, da formação do IBRAPSE. Eu até conversei com a Irene, e eu me lembrei, eu digo assim, gente, quem tinha que estar aqui no meu lugar era o Gregório Barenblitz. Eu acho que a gente tem que pensar nisso. A gente tem que pensar na importância que esses argentinos, quer dizer, tiveram para mim. Para a minha formação, que eu acho para a formação de muitos daqui, né? Esses argentinos que chegam exilados ao Brasil, a partir de 76, né? Que eram considerados pela psicanálise oficial como aqueles que conspurcavam a psicanálise, segundo o depoimento de Leão Cabernet, de data de Amilcar Lobo, na época, né? E esses textos eram muito poucos. Eu lembro que quando a gente começa a ler, quando vocês quebram com o IBRAPSE e vocês apresentam um curso, que aí eu conheço você e Eliana... Só um minuto, é porque pode ter gente que não conhece o IBRAPSE. Então, vamos lá. Como é que você Instituto chegou Brasileiro de até o IBRAPSE? Não, eu não cheguei até o IBRAPSE. Eu nunca fiz formação no IBRAPSE. Tive vários alunos meus que foram fazer formação no IBRAPSE. E eu tinha esse referencial dos argentinos. E eu lembro que quando eu estava fazendo a minha dissertação de mestrado, eu fui procurar Gregório Barenblitz. E ele elogiou o Blégger. Eu dizia, meu Deus, esse homem ainda está na época do Blégger, não sei o quê. Eu lembro que eu conheci o Gregório Barenblitz conversando com ele para a minha dissertação de mestrado.